começamos nesse final de semana a nossa caminhada de advento, tempo de preparação. A palavra advento significa vinda, chegada. Portanto, estamos preparando a chegada de alguém. E o nome advento recebe, as 4 semanas que antecedem o Natal, recebe esse nome de advento. Portanto, advento é tempo de espera, tempo também de purificação, tempo de fazer aquela faxina no nosso coração, para que quando o menino chegar, possa encontrar um lugar aconchegante. Aquilo que eu fui dependurando no meu coração ao longo do ano todo, esse tempo a igreja nos dá para fazermos essa faxina, para fazermos essa limpeza. E nós temos símbolos bonitos que nos fazem lembrar tudo isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje nós não cantamos o hino de louvor. Fica guardado dentro do nosso coração para aquela noite bonita do Natal, quando nós vamos dar glórias a Deus pela vida do seu filho, quando nós vamos dar glórias a Deus por tudo que aconteceu na nossa vida. Outro símbolo bonito do tempo do advento é a nossa coroa, uma coroa com 4 velas, simbolizando os 4 domingos que antecedem o Natal. A cada domingo nós vamos acender uma vela diferente. A coroa vem rodeada com um cipreste verde, lembrando que nós estamos caminhando na esperança. E depois a coroa, ela é circular. Circular porque lembra o amor de Deus, nos remete à eternidade, um amor que não tem começo e não tem fim. Por isso a coroa é circular. Mas nesse final de semana também, as leituras nos convidam a refletir sobre o nosso estado de vigilância. Algumas vezes é citado, tanto no Evangelho quanto nas outras leituras: ficai preparados, vigiai, ficai atentos. A primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Isaías. O profeta começa falando de uma visão que ele teve. E ele diz que nessa visão, todos os povos serão reunidos diante de Deus. Todos os povos, portanto, reunidos diante de Deus. E esses povos virão atraídos por uma coisa. E ele próprio diz: atraídos pela palavra de Deus. Eles têm sede da palavra de Deus e querem ser instruídos por essa palavra. E na medida em que vão sendo instruídos pela palavra de Deus, na medida em que vão se fardando da palavra de Deus, as suas vidas vão sendo transformadas. Aí não faz sentido ter mais divisões, não faz sentido um povo hostilizar outro povo. Os conflitos vão desaparecendo, diz a primeira leitura. Não haverá mais a necessidade do uso de armas. As máquinas de guerra darão lugar aos instrumentos de trabalho, diz a primeira leitura, lá no versículo 4. Esses transformarão suas espadas em arados, transformarão suas lanças em foices, não pegarão em armas uns contra os outros, e não mais travarão combate. Versículo 4 da nossa primeira leitura. Que visão bonita do profeta, gente! Nós podemos concluir a partir dessa visão que quando acontece o encontro do homem com a palavra de Deus, o resultado é a paz, o resultado é a vida, o resultado é o entendimento. Que coisa bonita o profeta vem nos dizer nessa noite de domingo. Somos convidados a nos lançar ao encontro com a palavra de Deus. E quando a gente se encontra com a palavra de Deus, não podemos ficar do mesmo jeito. A nossa vida precisa ser transformada. A nossa vida precisa começar um processo novo. Tudo fruto desse encontro com a palavra de Deus. E o sonho do profeta começa a realizar-se em Jesus. Engraçado que a primeira leitura foi escrita há mais de 500 anos antes de Cristo. E em Jesus começa a realizar-se o sonho desse profeta, a visão desse profeta. Jesus Cristo
é a palavra de Deus feito carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que é que o Verbo veio nos trazer, senão a paz? A palavra de Deus que habita no nosso meio, que traz para cada um de nós a paz. Portanto, o que nos impede, meus irmãos, de vivermos a paz hoje? Nós temos uma música tão bonita que de vez em quando nós cantamos, essa paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, ela só chegará até nós quando tivermos a ousadia de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos transformando, vai nos fazendo homens e mulheres novos, homens e mulheres restaurados, capazes de transformar o mundo. Que missão bonita Deus confiou a cada um de nós. Nós precisamos deixar a nossa marca nesse mundo, marca de paz, marca de homens e mulheres tementes a Deus, marca de homens e mulheres solidários, que as gerações futuras possam olhar para a nossa década, para a nossa época, e dizer que lá existiam homens e mulheres que foram transformados pela palavra de Deus. Depois da nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos. É engraçado que quando Paulo escreve para os romanos, para a comunidade de Roma, no ano 58 da nossa era, havia um grande perigo da comunidade se dividir. Dentro da comunidade havia dois tipos de pessoas. Havia aqueles judeus que transformaram em cristãos porque gostaram da pregação de Paulo, e havia aqueles pagãos que não tinham religião nenhuma, mas se encantaram por Jesus Cristo também através da pregação de Paulo. Então havia judeus cristãos e pagãos cristãos dentro da comunidade. Aí começou a pensar no seguinte: nós que somos judeus, que já temos uma caminhada de fé, nós somos cristãos de primeira categoria. Os outros não, os outros são de segunda categoria. Corria um sério risco da comunidade se dividir. Então a carta inteira de São Paulo aos Romanos é exatamente em cima desse medo de que houvesse uma divisão na comunidade. Paulo precisava mostrar para todo mundo que o que une povos tão diferentes é a força transformadora do Evangelho. Mas para que isso acontecesse, tanto cristãos, tanto judeus cristãos, como pagãos cristãos, precisavam experimentar do amor das suas vidas. Sem amor nós não podemos dizer que somos cristãos. Sem amor, ágape, amor, doação, nós não podemos dizer que somos cristãos. A gente só tem amor para dar quando a gente experimenta esse amor. Portanto, só dá amor para os outros quem um dia foi capaz de ser tocado por esse amor. E nesse texto de hoje, São Paulo vem dizer: mas é preciso ficar preparado, é preciso ficar vigilantes, a fim de acolhermos o Senhor que vem. Aí ele diz: agora a salvação que vem vindo já está mais perto de nós do que quando nós abraçamos a fé. Portanto, o batismo foi o grande divisor de águas. Pelo batismo, aquela comunidade deixou de caminhar nas trevas e agora caminha como filhos da luz. Portanto, Paulo vem convidar na segunda leitura a despojarmos do homem velho, das ações das trevas e revestir-se de Cristo. Até porque não faz muito sentido para um batizado continuar caminhando como filho das trevas. Não faz muito sentido para uma pessoa que experimentou do batismo se não houver uma transformação de vida. Nós precisamos urgentemente deixar o homem velho para trás. E Paulo é enfático em enumerar diversas coisas. Deixemos para trás as bebedeiras, deixemos para trás a comilança, deixemos para trás as imoralidades, as orgias sexuais, diz São Paulo. E eu ouso acrescentar mais algumas coisas. Deixemos para trás a fofoca, deixemos para trás os vídeos baixados na internet de madrugada, deixemos para trás tudo isso. Nós precisamos entrar nessa dinâmica de espera. Se nós estamos esperando, a nossa casa precisa estar limpa. O pecado não pode manchar a minha vida, não, gente. Nós precisamos fazer essa faxina urgentemente no nosso coração.
Senão, Cristo não vai encontrar lugar naquela noite bonita de Natal, quando Deus nos dá o seu Filho de presente. É o nosso coração que Ele vem habitar. Portanto, que o nosso coração seja essa manjedoura aconchegante, no qual Jesus possa se sentir à vontade ali dentro. E depois, o nosso Evangelho, Jesus está falando. Deixamos agora o Evangelho de Lucas e estamos começando a refletir o Evangelho de Mateus. O ano A do tempo litúrgico se reflete o Evangelho de Mateus. Então, todos os domingos, até novembro do ano que vem, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus. E nós estamos diante do último discurso de Jesus antes de ser pregado na cruz. Numa linguagem um pouco estranha, é um gênero literário muito usado pelos cristãos na época de Jesus, uma linguagem apocalíptica. O que é uma linguagem apocalíptica, senão uma linguagem que vem revelar algo que está escondido? É por isso que os nossos irmãos evangélicos dizem que o livro do Apocalipse é o livro da revelação. Não estão errados, não. O gênero apocalíptico é isso, vem revelar algo que está escondido. Mas a leitura não para aí. Nos convida a estarmos vigilantes. E nas entrelinhas do Evangelho nós podemos concluir que cristão ideal não é cristão que vive mergulhado nos prazeres do mundo, nos prazeres que alienam. Cristão ideal não é um cristão que se deixa sufocar pelo trabalho e esquece das outras coisas. Mas também não é um cristão que fica de braços cruzados. Cristão ideal fica assim, a cada minuto, atento com os sinais do reino na sua vida. Portanto, o cristão ideal é cristão que fica sempre vigilante. Quais são os sinais do reino que nós conseguimos observar na nossa vida? Coisa simples, gente. Os pais olhem para os seus filhos e percebam ali o grande presente que Deus colocou dentro das suas casas. Os filhos olhem para os seus pais e percebam ali o grande sinal do amor de Deus. Isso são sinais do reino. Quando a gente começa a entender esses sinais do reino, nós estamos entrando nessa dinâmica de espera. O reino só vai acontecer quando o nosso coração se voltar inteiramente para Deus. Meus irmãos, qual é o Natal que nós vamos celebrar no dia 25? Nós vamos celebrar o Natal que nós preparamos. Para muitos, o Natal vai acabar no dia 25 à tarde, depois que comer a última dose que está lá debaixo da árvore, ou depois que comer tanto que estiver quase estourando. Para muitos, o Natal vai acabar aí, porque Natal, para muitos, é sinônimo de comilança, é sinônimo de presente, é sinônimo de consumismo. Natal para o cristão é o momento em que nós abrimos as portas do nosso coração para que Deus entre e faça morada nele. Qual é o Natal que nós vamos preparar? O Natal do menino Jesus ou o Natal do Papai Noel? Vamos pedir para Deus essa graça de, além de estarmos vigilantes, prepararmos a nossa vida, prepararmos a nossa casa, prepararmos a nossa família, para que Ele possa entrar definitivamente, fixar morada nas nossas vidas e ir transformando as estruturas que foram corrompidas pelo mundo, pelo pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.